apaga e o amor não falha. Onde a paz onde o fogo não apaga, onde a paz é o melhor lugar. Não há nada que
Aleluia. Glórias ao nome de Jesus, amém? Quem está feliz aí dá um brado de vitória. Esse final de semana nós subimos para um retiro, Summer Camp, com aproximadamente 260 adolescentes. E eu confesso para vocês que eu tive a oportunidade de estar lá no sábado. Chegamos sábado de manhã cedo, voltamos hoje, na parte da tarde. E eu fiquei muito impressionado com tudo que Jesus está fazendo. E tudo que está acontecendo, é importante nós entendermos que não tem nada a ver conosco. Tem a ver com a graça de Deus. Repete comigo, graça de Deus. Graça é algo que nós não merecemos, mas Deus resolveu derramar sobre nós uma graça, um favor. Então o que esses adolescentes viveram neste final de semana, eu tenho certeza que vai ficar marcado na vida de cada um deles. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns e conhecer algumas histórias. Algumas me marcaram muito. Adolescentes que têm conflitos emocionais. E eu pude perceber claramente que o grande problema dessa geração, eu quero que você prestasse muita atenção nisso. O grande problema dessa geração chama-se paternidade. Existem muitos órfãos de pais vivos. Existem muitos órfãos que os pais vivem na mesma casa, debaixo do mesmo teto, mas eles mesmos nem sabem aquilo que os seus filhos estão vivendo. Se eu puder te fazer um pedido como pastor dessa casa, eu sei que a vida é importante, nós temos afazeres, nós temos compromissos, mas se eu puder, de tudo que nós vamos falar essa noite, se você puder guardar só uma coisa no seu coração, invista no seu maior patrimônio, que é o seu filho. Invista tudo que você tem na vida dos teus filhos, porque herança a gente deixa para alguém, legado a gente deixa em alguém. Herança, se o filho não souber administrar, ele perde. Mas legado, valores, conceitos, quando são implantados na vida de um adolescente, eles vão crescer, vão andar num mundo completamente corrompido, mas aquilo que o mundo tem não vai entrar dentro do coração deles. O grande propósito de Jesus, quando ele andou pela terra, ele pisou em Jerusalém, em Nazaré, em vários lugares, Cafarnaum, e ele sempre deixou muito claro que ele não veio para fazer nada diferente do que implantar um reino que ele conhecia muito bem, que era o reino dos céus. O reino dos céus não tinha preocupação com coisas materiais. O reino dos céus tinha e continua tendo até hoje compromisso com os valores eternos. Valores esses que, quando são implantados no coração de um adolescente, de uma criança, pode acontecer qualquer catástrofe na terra, esses valores jamais sairão deles. Eu chorei com muitos adolescentes abraçados, eles sabem disso. Eu orei com muitos deles, escutei as suas histórias e fiquei muito comovido com muitas delas. E digo para vocês com toda a minha força, com todo o meu entendimento, eu volto desse retiro com muito mais certeza de que eu vou gastar toda a minha vida por Jesus. Eu volto de lá cada dia mais com a convicção de que tudo que nós estamos fazendo não é nada diante daquilo que ainda tem que ser feito. Eu louvo a Deus pela equipe que Deus tem colocado nesta casa, porque uma pessoa só não faz nada nessa vida. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, pela vida dos pastores desta casa, pelos diáconos, pelos obreiros, pelos trabalhadores. Vocês são incríveis. Tudo que está acontecendo tem a ver com uma equipe. Uma equipe, quando ela é bem ajustada, quando ela tem o mesmo propósito, é importante nós entendermos que a visão Deus deu para o pastor da casa, mas a missão, ela é de todos. A missão é algo que nós precisamos entender para que lugar que nós estamos indo, o que nós queremos alcançar, aonde nós queremos chegar. E o desejo do meu coração e de todos que andam do nosso lado é que nós possamos simplesmente um dia estar diante do Todo-Poderoso e Ele dizer para mim e para todos vocês: muito bom, muito bem, servo bom e fiel,
foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nós temos aprendido nesta casa que nós não precisamos correr atrás de valores. Quando nós conhecemos as Escrituras, a Bíblia diz que os valores correm atrás da gente. Os valores desse mundo estão distorcidos, eles perderam seu valor. Aquilo que não tem importância passou a ter, e aquilo que de fato é importante passou a ser esquecido. O desejo do meu coração é que juntos possamos reconquistar aquilo que Jesus deixou para nós como herança. E a herança não é prata nem ouro, a herança são valores. Valores esses que, quando nós entendermos, a Barra da Tijuca vai ficar pequeno para aquilo que Jesus vai fazer. O Rio de Janeiro vai ficar pequeno para aquilo que Jesus vai fazer. O Brasil, ele não precisa de mais igreja. O que mais cresce é a igreja. Mas o Brasil precisa da igreja. Não uma igreja que continua acreditando nos valores terrenos, mas uma igreja que está disposta a gastar toda a sua vida em troca daquilo que é importante, que é a salvação. Hoje se fala pouco sobre salvação. Hoje se fala pouco sobre a volta de Cristo. Eu não sei se você que está nos visitando tem consciência, se algum dia alguém te disse isso, mas Jesus está voltando. E Ele está voltando para buscar uma igreja. Não uma igreja, um prédio físico, porque daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas sairemos deste lugar, e isso não vai deixar de ser um prédio. Ele está voltando para buscar a igreja, eu e você. Uma igreja que está disposta a gastar o seu tempo e a sua vida em troca daquilo que realmente é importante. Você está comigo aí essa noite? Eu peço ao Espírito Santo que essa noite seja uma noite de recomeço. Uma noite a gente possa entender de fato o lugar aonde o Senhor quer nos levar. Eu, quando separava uma mensagem, o nosso tempo é muito curto, nós temos ainda a ceia, temos muitas coisas, mas eu separei um texto e eu quero entrar nele antes de nós darmos continuidade à ceia. Coloca para mim aqui na tela o tema. Você ainda está feliz aí? Amém. Repete comigo: o encontro marcado. Jesus marcou um encontro essa noite comigo e com você. Jesus, essa noite, muitos vieram a este lugar acreditando que vieram só receber os seus filhos, seus sobrinhos, seus parentes, mas não. Jesus é estratégico, e tudo que Ele faz pensado. Você chegou aqui a esse lugar não só para encontrar uma pessoa que você ama, mas você chegou aqui a esse lugar para entender de fato o lugar em que Jesus quer te levar. Eu não quero essa noite falar de uma religião, eu não quero essa noite falar de uma doutrina. Eu quero falar de um Jesus que está vivo e que quer salvar todos os seus. Eu quero falar essa noite de um Jesus Cristo que quer nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Eu quero falar de um Jesus que há 2000 anos atrás passou por esta terra. A Bíblia diz que Ele era 100% homem, 100% Deus. Um Jesus que a Bíblia diz que Ele não tinha lugar para reclinar a sua cabeça. Ele passou fome, Ele chorou, Ele teve sede. Tudo que um ser humano nessa terra vive, Ele viveu. Mas a Bíblia diz que Ele passou por tudo isso e Ele não pecou. A Bíblia diz que Ele se fez pecado por aqueles que tinham pecado, mesmo Ele não tendo pecado. Ele foi para uma cruz onde Ele não tinha nada para poder entregar na cruz, a não ser o teu e o meu pecado. Eu quero falar desse Jesus essa noite. Um Jesus que um dia eu conheci, me apaixonei por Ele. Um Jesus que mudou a minha história de vida. Um Jesus que transformou a minha vida, e hoje eu vejo centenas de pessoas aqui. Eu só posso acreditar que este Jesus, Ele é real. E isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver com a minha esposa, isso tem a ver com a graça dEle, isso tem a ver com o favor dEle. E eu quero nessa noite compartilhar contigo algo que Deus colocou no meu coração, que está em Lucas capítulo 13, do versículo 10 até o 17. É um texto curto, muito conhecido, mas eu quero compartilhar contigo nesta noite. Coloca para mim, por favor.
e ensinava no sábado. Quem ensinava no sábado? Fala alto. Quem ensinava no sábado? E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Repete comigo, 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, em outras palavras, o chefe, se eu pudesse dizer nos dias de hoje, se fosse, é que foi numa sinagoga, se fosse numa igreja, o pastor da igreja, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar, neste, pois, vinde para serdes curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva para beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E o 17 para fechar. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por? Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua palavra, eis aqui os teus filhos, eis-me aqui nesta noite diante de uma multidão. Tu sabes, Senhor, que de mim nada tenho para oferecer, mas se o Senhor estiver comigo, Pai, se o Senhor estiver comigo nesta noite, eu peço que dos meus lábios venham fluir rios de água viva, que a tua palavra possa penetrar no mais profundo da mente e do coração dos teus filhos, que haja um nível de transformação, a ponto das pessoas se incomodarem com aquilo que estão compreendendo nesta noite. Não um incômodo de ficar num desconforto, mas um incômodo de querer ardentemente uma transformação no seu ser. A minha oração, Espírito Santo, é que tu leve cada uma das mentes cativas ao teu altar, e que possamos receber de ti nesta noite a verdadeira palavra que lava, que restaura e que transforma, em nome de Jesus. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor, por favor. O texto é simples. Eu queria que você tentasse imaginar uma cena: Jesus entrando em uma das sinagogas, e ele, quando entra nessa sinagoga, ele vê uma mulher curvada. O texto diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Vale a pena nós lembrarmos que nem toda pessoa que tem um tipo de problema no seu corpo tem a ver com enfermidade. Às vezes é realmente problema físico, mas em muitos casos a Bíblia diz que é um espírito de enfermidade. Essa mulher, ela andava curvada há 18 anos. Jesus entra nessa sinagoga, e ele, quando vê a mulher, o texto é claro, não diz que a mulher viu Jesus, mas Jesus viu essa mulher e disse para ela que esse espírito de enfermidade que estava sobre ela estava sendo arrancado naquele momento. Ele impõe as mãos sobre a vida desta mulher. Essa mulher, ela fica ereta e ela volta a ter uma vida normal. Pastor, por que ela volta a ter uma vida normal? Porque o texto diz que ela tinha um espírito de enfermidade por 18 anos. Essa mulher, ela, depois de restaurada no seu físico, a Bíblia não diz, mas creio eu, e talvez você concorde comigo, provavelmente essa mulher, ela não tinha só um problema físico, mas as suas emoções, ela era abalada. O seu emocional, com certeza, ele não era de acordo com aquilo que Deus havia separado para a vida dela.
E essa mulher, quando ela fica ereta, o chefe da sinagoga, o líder, talvez na igreja o pastor, ele fica chateado, ele diz: olha, você podia curar em qualquer dia, menos no sábado. Jesus faz uma pergunta para aquele homem: ok, mas eu te pergunto, se o teu boi ou o teu jumento, você tivesse que soltar ele para beber água no sábado, você faria? E essa mulher, que é filha de Abraão, estava presa há 18 anos e agora ela foi liberta. E você está reclamando daquilo que o pai fez? Jesus começa a chamar ele de hipócrita. Jesus, ele dá uma palavra dura para aquele homem. E no versículo 17, coloca para mim novamente, por favor. Diz assim o texto: e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Eu quero falar essa noite sobre tradição e compaixão. Existe algo que nós precisamos entender, eu até escrevi aqui. Há uma grande diferença entre tradição e compaixão. A tradição é importante, pois ela nos remete às gerações futuras, deixar um ensinamento para aqueles que vêm. Porém, essas tradições não podem se tornar mais importantes do que a compaixão. Quando as tradições se tornam mais importantes que as pessoas, elas começam a sufocar a vida ao invés de promovê-la. A tradição vazia pode nos dar uma falsa sensação de justiça. Podemos seguir rituais, cumprir regras e ainda assim estar distantes do amor de Deus e da necessidade dos outros. Nós fomos ensinados sobre vários tipos de tradições. O povo judeu, por exemplo, dentro da sinagoga, os doutores da lei, eles tinham uma tradição que era a lei. Só que eles não entendiam que a lei, ela foi feita para proteger o ser humano. Só que a lei, ela não pode estar acima da graça. A lei, ela não pode estar acima da compaixão. Existem coisas que nós sabemos que tem a lei, nós não podemos transgredir a lei. Porém, vão ter situações em que vamos estar diante de, em alguns momentos na nossa vida, que nós precisamos ter muito mais compaixão do que propriamente se agarrar à tradição. Quer que eu te dê um exemplo? Estávamos lá no encontro, no finalzinho. E no final, quando estava se encerrando, quando já estava quase que finalizando, eu tive a oportunidade de conhecer a minha amiga Ana. Cadê a Ana? Está lá fora. Eu tive a oportunidade de conhecer a minha amiga Ana. E depois do terceiro dia, quando eu tive a oportunidade, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre compaixão. E a tradição dizia que ela não podia cantar, por causa de várias situações. Mas a compaixão falou mais alto. E nós entendemos que a compaixão, ela prevalece muito mais do que a tradição. E quando eu dei a oportunidade para ela cantar, uma menina que quase não tem amigos aqui na igreja, foi algo muito lindo, porque quando ela acabou de cantar, e ela canta muito, quando ela acabou de cantar, todos sem exceção, se levantaram e começaram a aplaudir aquilo que ela havia feito. E ela se sentiu amada, porque todo e qualquer ser humano na terra, ele precisa se sentir amado. Tem pessoas que vivem dentro de uma prisão emocional, e muitas vezes nós não entendemos o porquê elas estão dentro deste lugar. Mas essa pessoa, ela só precisa ser amada por alguém, para que aquilo que está dentro possa vir para fora. Por isso, quando Jesus disse que do nosso interior fluirão rios de água viva, porque o nosso exterior, ele só vai refletir aquilo que está dentro de nós. Nós nunca conseguiremos mostrar ser alguém se na verdade não somos. Podemos até esconder durante um tempo, mas quando as pessoas começam a conviver conosco, rapidamente elas descobrem que nós não somos aquilo que demonstramos ser. Você está comigo aqui essa noite? Eu acredito firmemente que quando Jesus ele entrou nessa sinagoga, ele viu um monte de gente como essa noite eu estou vendo.
Mas os olhos de Jesus foram firmados exatamente em uma mulher que estava curvada. No meio de uma congregação, Jesus olha para uma mulher e ele liberta uma mulher de uma prisão, de uma enfermidade. O texto não diz, mas provavelmente as pessoas que estavam ao lado daquela mulher, a Bíblia diz que ela estava enferma há 18 anos. Provavelmente aquela mulher todos os sábados estava na sinagoga. As pessoas se acostumaram com ela, e esse é o grande problema. Preste atenção aqui em mim, em nome de Jesus. Esse é o grande problema. Muitas vezes nos acostumamos com aquilo que não devemos nos acostumar. Muitas vezes acreditamos que aquilo que é anormal se torna normal, e nós nos acostumamos com situações que não devemos nos acostumar. Foi necessário que Jesus entrasse em uma sinagoga, olhasse para uma mulher que o povo achava normal, mas que ele sabia que aquilo que estava naquela mulher não era aquilo que ele havia determinado para ela. Eu vim essa noite trazer algo para o teu coração, uma palavra simples, mas uma palavra que, se você entender que aquilo que talvez você possa estar vivendo hoje não é exatamente a história que o Senhor escreveu para você. Se você entender isso essa noite, talvez você não seja uma pessoa curvada no físico, mas talvez as tuas emoções estejam completamente conturbadas dentro de você. Talvez haja dentro de você um espírito de inferioridade que não permite você chegar a lugares que Cristo já separou desde antes da fundação do mundo para você. Adolescentes, histórias que aparentemente estavam sendo interrompidas, mas pela misericórdia de Deus, o Senhor levou eles ao encontro, para que eles entendessem que aquilo que aconteceu não era um ponto final, mas uma vírgula, para que a história continuasse. Adolescentes que chegaram ali com as suas emoções completamente destruídas, e o favor de Deus entrou sobre a vida deles. E eles entenderam que mesmo que tivesse acontecido situações trágicas, isso não era o suficiente para acabar com aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. E muitas vezes o inimigo, ele age na tua vida de modo que ele te coloca dentro de um calabouço. Eu conversava com os pastores um momento, e isso não acontece sempre comigo, mas de vez em quando o Senhor me toma e Ele me mostra exatamente a vida da pessoa. É como se eu estivesse enxergando a vida dela. E eu cheguei perto de uma jovem e eu via literalmente a vida dela. E quando eu toquei no assunto, ela chorava copiosamente. 12 anos. E o Senhor me mostrava como se fosse dentro de uma prisão, de um calabouço cheio de corrente amarrada, tentando sair de um lugar sem ter condições de sair. E muitas vezes eu quero despertar você nessa noite. E muitas vezes nós viemos para a casa de Deus, isso não é um julgamento, mas por favor, recebe isso no teu espírito. E muitas vezes viemos para a casa de Deus para pedir ao Senhor para que possa nos levar para os lugares que nós desejamos estar. Quem anda com Cristo não precisa pedir para chegar a lugar nenhum, porque quem anda com Cristo, naturalmente o Cristo a qual nós andamos, Ele se encarrega de nos plantar nos lugares que Ele determinou para nós. Precisamos ter a sensibilidade de andar do lado de pessoas. Eu tenho dito nesta casa, se a dor do outro não te dói, alguma coisa de errado está acontecendo contigo. Se você não tem sensibilidade de entender que o outro que está sofrendo é teu irmão na fé, é teu irmão em Cristo, se isso não te preocupa, alguma coisa te apresentaram um Cristo diferente, ou talvez uma religião diferente. A tradição, ela não pode ser superior à compaixão. A tradição não pode te levar a um lugar e você esquecer algo. No final de tudo, Jesus, ele resume todos os mandamentos em 2: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu tinha comprado uma passagem para sábado, para domingo, ir para São Paulo para uma reunião importante. A minha esposa está aqui que não me deixa mentir, e outras pessoas sabem disso. E eu orei, o Espírito Santo falou para mim: não vai. Não vai, porque vai ter algo poderoso naquele lugar. Eu troquei a passagem para amanhã, comprei outra passagem, perdi a passagem.
porque eu entendi que existem coisas muito mais importantes. Lá em São Paulo era uma reunião importante para mim, mas não era importante para o reino. Você está comigo aqui essa noite? Muitas vezes Deus vai pedir que você abra a mão de coisas que é importante para você, para que você entenda aquilo que é importante para o reino. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de coisas que você acha que é tudo para você, e que você, quando para refletir, não é nada. Não precisa levantar a mão, mas quem está disposto de verdade a viver um evangelho de renúncia? Porque o evangelho que um dia o meu Jesus me apresentou é um evangelho de renúncia, é um evangelho da reconciliação. São pessoas que estavam desgarradas, e Ele, pela sua infinita misericórdia, resolveu reconciliar esse amor que havia sido perdido no Éden. A minha Bíblia me ensina que eu preciso buscar o meu Criador, para que o meu Criador possa ter um nível de relacionamento íntimo comigo e me revelar os segredos que o céu tem para mim desde antes da fundação do mundo. Eu não preciso ficar desesperado, preocupado com amanhã. Não. Eu preciso entender quem é o meu Salvador, porque quando eu o conheço de verdade, Ele se encarrega de escrever uma história, ou melhor, de escrever não, de me revelar a história que Ele escreveu para mim. Glorifica o Senhor. Eu disse para vocês lá, hoje pela manhã, e eu quero repetir para vocês na frente de todos os seus parentes. Nós vivemos ali 3 dias intensos, incríveis na presença de Deus. Mas agora nós descemos daquele monte e nós voltamos a viver uma vida que nós vivíamos. A decisão de ser igual como era é de vocês. A decisão de mudar de vida também é de vocês. Se vocês aprenderem a dobrar o joelho de vocês todos os dias de manhã e orar ao Senhor e perguntar ao Espírito Santo o que Ele quer que vocês façam, eu garanto para vocês que, por qualquer que for a situação na família e na casa de vocês, esse lugar é transformado. Porque a minha Bíblia diz que aonde nós plantamos a planta do nosso pé, esse lugar precisa ser abençoado. Não é o lugar que nos abençoa, não é um lugar que nós somos. Se eu chegar a esse lugar, eu vou ser abençoado. Se eu trabalhar nessa empresa, eu vou ser abençoado. Se eu fizer isso, eu vou ser abençoado. Não. A minha Bíblia, igual a tua, diz que se nós entendermos quem é Cristo, andarmos nos seus mandamentos, obedecermos aquilo que Ele pede para que nós possamos obedecer, aonde nós chegarmos, pode ser o lugar que for, aonde nós chegarmos, esse lugar precisa ser transformado. Porque a bênção de Deus não está no lugar físico, a bênção de Deus está na pessoa minha e tua. Por isso, quando Deus chama Abraão: ei, Abraão, sai da tua terra e vai para Canaã, não é porque Canaã era um lugar abençoado, não, é porque Canaã era filho de Cã. Canaã havia sido amaldiçoado por Noé, então era um lugar de maldição. Deus manda Abraão sair da sua terra, ir para Canaã, para pisar naquela terra que era de maldição, para que aquela terra se tornasse bênção. José foi vendido pelos seus irmãos. O lugar que José estava era abençoado. José chega na casa de Potifar, era uma bênção. José vai para dentro de uma prisão injustamente. A Bíblia diz que o carcereiro entrega a chave na mão de José. A prisão era uma bênção. Pastor, isso está errado. Não está não. A Bíblia não foi escrita errado. A prisão provavelmente era uma maldição. Antes de José chegar lá, quando José chega, o ambiente é transformado. José não chegou naquele lugar e ficou reclamando: ai, eu fui preso injustamente. Não. José sabia que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus. José sabia que não merecia estar naquele lugar, mas aquele lugar não ia definir quem José era. José sabia quem era o seu Senhor, e ele sabia qual o propósito que Deus tinha na vida dele. Deus havia dado um sonho para ele, e esse sonho José guardava no seu coração, por mais que os seus irmãos e seus pais dissessem que ele era maluco.
Deixa eu dizer algo para você essa noite. Vão ter sonhos que Deus vai te dar, que vão dizer para você que você é louco, mas você não é louco, porque quando esses sonhos são de Deus, isso é loucura para aqueles que andam contigo, mas para você, agarra esse sonho, porque ele vai se cumprir. Há quase 18 anos atrás, casei com a minha esposa. 7 meses casado, mal nos conhecíamos, abrimos uma célula na nossa casa. Agora a gente estava cuidando de pessoas, sem ao menos saber cuidar um do outro. Isso vai dar? Pode falar, isso vai dar? Ruim, claro que deu. Só não separamos, porque aprove a Deus colocar o temor sobre o nosso coração. Resistimos até o fim. O Senhor restaurou a nossa sorte. 18 anos se passaram. Hoje estamos nós aqui diante de uma multidão, aonde de manhã já teve uma multidão tão grande quanto essa. E eu creio que em breve vão chegar muitos e muitos outros. Porque isso não tem a ver com a gente, isso tem a ver com a graça de Deus. Deus só precisa encontrar pessoas que estejam dispostas a permanecer firme. João capítulo 15, versículo 7 diz: se permanecerdes em mim, Jesus falando, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O grande lance é você permanecer em Deus. É você permanecer. Mas pastor, está doendo, mas vai doer. Eu conversava com as meninas lá no encontro. Alguns anos atrás, quando nós começamos, saímos da nossa casa, alugamos auditório. Eu montava o som todinho, comprei um som, comprei equipamento, montava tudinho. E eu ficava lá esperando. E daqui a pouco não chegava ninguém. A minha sogra, com pena de mim, ela ia lá para o culto, ia na minha empresa que era do lado, convidava os meus funcionários para ir comigo, ir com ela assistir o culto. E eu começava a pregar com uma estrutura montada para 2 pessoas, a minha sogra e uma funcionária minha. E eu pregava com intensidade, as lágrimas escorriam, mas eu pregava porque eu sabia que Jesus era fiel. Eu confesso para vocês que eu não sabia que íamos chegar aqui. Mas isso aqui não é o final. Isso aqui é o começo. Daqui sairão profetas. Daqui sairão mestres. Daqui sairão pastores, evangelistas, apóstolos. Daqui sairão jovens, meninas, meninos que irão impactar a sua escola, o seu condomínio, a sua família. Famílias serão restauradas. Eu falei com alguns meninos, eu profetizei sobre a vida deles. A sua família será restaurada através da tua vida. Existem famílias dentro da igreja. E por favor, recebe isso no teu coração. Pessoas bem arrumadas, mas as famílias destruídas. Pessoas que estão preocupadas em mostrar para o amigo que está na cadeira do lado que ela está bem, mas ela não é verdadeira com Cristo. Ela não rasga o seu coração, expõe aquilo que de fato está doendo. A Bíblia, ela não revela, mas eu creio que quando Jesus olhou para aquela mulher, Ele não olhou o fato dela estar curvada, mas Ele olhou as emoções daquela mulher, a dor que aquela mulher sentia. Talvez o desprezo que ela passava pela sociedade, porque naquela época eles acreditavam que doenças como essa eram doenças que estavam ligadas diretamente a maldições. Aquela mulher provavelmente ela era rejeitada pela sociedade, mas aquela mulher ela continuava indo para a igreja. Mas aprove um dia o pregador era outro. Teve um dia que o pregador não era o normal. Era um pregador cheio do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, quando Jesus ele olha para ela e fala assim: ei mulher, você,
Eu fico imaginando, ela não podia nem olhar para ele. Ela de cabeça baixa, ela só vira. Alguém deve ter dito para ela: é com você que ele está falando. Porque ela não sabia quem era. E quando ela vira, ele diz: a enfermidade que está sobre a tua vida vai sair agora em nome de Jesus. Ele põe as mãos sobre ela, aquele espírito imundo sai dela e ela fica normal. E aí o chefe da sinagoga, o pastor da igreja, ele fica chateado. Por quê, pastor? Porque a tradição dizia que não podia curar no sábado. A tradição muitas vezes diz muitas coisas. A tradição diz que não pode batizar se não for casado. A tradição diz que não pode batizar por várias situações. A tradição diz tanta coisa. Mas a minha Bíblia, igual a tua, diz em Atos capítulo 8 que um eunuco, ele se encontra com Filipe e ele diz: ei, olha a água aí, o que que falta? Nada. Ele desce da carruagem, ele é batizado. Ele tinha voltado da igreja, diz a Bíblia que ele estava voltando de Jerusalém. Ele foi adorar em Jerusalém. Ele adorou, em outras palavras, em uma igreja, mas ele não sabia nem a quem ele estava adorando. Eu preciso que você entenda nessa noite. Muitos entram neste lugar para adorar um Deus que nem conhecem. Muitos entram neste lugar e querem falar de um Deus que disseram para eles como é. O João, no final, ele fez uma oração por mim e pela minha mulher. E ele falou algo que mexeu comigo e mexe comigo todos os dias. Graças a Deus o Senhor tem sido misericordioso conosco. Deus tem nos abençoado grandemente. E o João falou assim: a gente podia dar qualquer presente para o pastor Léo, mas eu tenho certeza, eu vou responder por ele. E é verdade, João, tu é profeta. O maior presente que o pastor Léo gostaria de cada um de nós, ele disse para esses adolescentes, é que vocês fossem apaixonados por Jesus. Que Jesus seja a vida de vocês. Que vocês gastem a vida de vocês com Jesus. Vão oferecer muitas coisas para vocês. Vão dizer para vocês muitas coisas, mas nunca troque Jesus por nada nessa vida. Só Ele pode mudar a história de vocês. Eu vi o filho do Dudu jogado no chão, e ele orando, ele dizia: Jesus, eu só quero você. Jesus, eu não quero nada, eu só quero você. Quantos anos ele tem, Dudu? Quanto? 12 anos. Vitor tem 12 anos. Fica de pé, Vitor. 12 anos. Ele ficou, sem exagero nenhum, ele ficou uns 40 minutos, uma hora, deitado no chão. Ele urrava, ele dizia: eu não quero nada, eu só quero você. Por isso Jesus disse: ei, seja como uma criança, porque a criança, ela é pura, ela é de verdade. Aquela mulher curada e o chefe da sinagoga, o pastor da igreja, ele fica chateado, porque Jesus, ele extrapolou a tradição. Em outras palavras, ele está dizendo: ei, você podia curar em qualquer dia, menos no sábado. Mas Jesus não está preocupado com o sábado, porque Jesus é Jesus até do sábado. Jesus é Jesus do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta. Ele faz o que Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo em que Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. E nós precisamos entender isso como igreja. E eu já estou indo para o fim. Eu quero te dizer que essa mulher foi curada. Jesus vai embora da sinagoga. O texto não diz, mas provavelmente aquela sinagoga continuou da mesma forma que ela era, porque o problema não é a sinagoga, mas é quem está dentro dela. Eu tenho dito nesta casa, quem anda comigo há mais tempo sabe, eu nunca pedi para Deus uma igreja grande. Eu quero uma igreja cheia de Deus.
O meu desejo é que sejamos cheios do Espírito Santo. Que os sinais, prodígios e maravilhas aconteçam através daquilo que nós profetizamos. Não empresta mais a tua boca para falar coisas que não tem a ver. Mas seja um profeta nesta geração. Muitas vezes acreditamos que profeta é aquele que revela CPF. Não é, não. Isso não tem validade de nada. Revelar CPF. Eu não preciso de ninguém para revelar o meu CPF. Eu sei qual ele é. Eu preciso de homens de Deus, mulheres de Deus, que vão ser usados por Deus para confirmar o meu coração aquilo que o Senhor já falou. O verdadeiro profeta é aquele que confirma no coração, porque a Bíblia diz que nós podemos até julgar a profecia, mas não julgar o profeta. Só que a Bíblia diz também que toda profecia que vem de Deus, ela testifica no nosso coração. Esse ano 2025 é o ano da maturidade. É um ano que nós precisamos sair do lugar de menino e começar a amadurecer em Deus e entender as coisas do céu. Porque quando nós entendemos as coisas do céu, as coisas da terra já não nos enganam mais. O engano é muito parecido com a verdade, mas um é verdade e o outro é engano. Tudo que é verdadeiro tem um preço, tudo que é falso tem um preço diferente. Porque o verdadeiro, ele sempre vai valer muito mais, porque ele é o protótipo. Por isso que a Bíblia diz que Cristo, ele é o primeiro, ele é o primogênito. Ele era o unigênito do Pai que se transformou no primogênito, para que eu e você, que somos a imitação dele, possamos parecer com ele, mas nunca teremos o valor que ele tem. Você está comigo aqui essa noite? Jesus é suficiente para você e para mim. Eu e você não precisamos de nada além de Jesus. Jesus é a coisa mais importante que você precisa nessa vida. Muitas vezes a gente deixa de escutar algumas coisas, aprender algumas coisas, porque a gente fica preso à religião. Obrigado, mas eu sou de outra religião. Deixa eu te dizer uma coisa, a religião não tem nada para dar para você e para mim. Eu não acredito na religião, eu tenho pavor à religião. Eu acredito num Jesus que salva, que liberta, que transforma. Eu acredito num Jesus que entrou numa sinagoga há muitos anos atrás e viu uma mulher que estava enferma há 18 anos e curou essa mulher. E a Bíblia diz que esse mesmo Jesus, nos dias de hoje, ele continua entrando na igreja e continua curando pessoas. Só que a Bíblia diz que muitas vezes ele chegava em ambientes e ele não conseguia fazer milagres porque faltava fé. O pastor Bruno começou a adorar aqui, ele disse assim: olha, a forma como você vai receber é a forma como Deus vai se manifestar. Porque a maneira em que eu e você abrimos o nosso coração acreditando que Ele vai fazer é a forma como Ele vai se materializar para nós. Então quando você a partir de hoje entrar numa igreja, seja ela qual for, não entre mais como um pedinte, porque pedinte é quem não conhece Cristo. Entre como um adorador. Entre debaixo de muita unção, debaixo de muita graça de Deus, dizendo: ei Senhor, eu vim aqui só para te agradecer por tudo que tu já fez na minha vida e por tudo que tu vais fazer, mesmo que os teus olhos não tenham contemplado ainda. Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz que nós devemos trazer à memória somente aquilo que nos traz esperança. Muitas vezes palavras são lançadas, e as palavras, quando são lançadas, às vezes a gente agarra palavras e acaba vivendo em cima daquilo. A Bíblia diz que não pode de uma mesma fonte vir água doce e água amarga. Ou você aprende a adorar a Cristo, ou você vai viver continuando essas vidas medíocres que o mundo tem te oferecido. Só que agora estão inventando aí que quem anda com Cristo é próspero, e quem não anda com Cristo não tem nada. Então eu fico imaginando, Deus devia odiar o apóstolo Paulo. Você ainda está aí ou não? Porque quando eu leio a minha Bíblia, Paulo ele passou pelo náufrago, ele tomou uma surra, ele foi açoitado, ele foi preso. Mas a Bíblia diz que ele foi levado ao terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis, eram difíceis até de revelar. Muitas coisas que dizem aí fora não é verdade. A única verdade está escrita neste livro. Se você quer ser uma pessoa próspera nessa terra, deixa eu te dar um conselho: leia este livro.
Se você quer ser um bom pai de família, leia este livro. Se você quer ser um bom marido, leia este livro. Se você quer ser uma boa esposa, leia este livro. Se vocês quiserem ser bons filhos, leiam este livro. Só esse livro tem todas as coisas. E quando nós olhamos para este livro, ele é um manual de vida. Eu glorifico a Deus nessa noite. E eu quero te dizer que eu tinha muito mais coisa para falar, mas o nosso tempo é curto. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz por tudo que vocês viveram. Não prometam para mim, mas prometam para Cristo que vocês vão transformar o ambiente da casa de vocês. Levante um altar para o Senhor na casa de vocês. Levantar um altar não é fazer um lugarzinho com um santinho, botar um terço. Não. Levantar um altar é você separar um lugar na tua casa, todo dia de manhã ou à noite, você orar, dobrar o teu joelho e ficar ali clamando ao Senhor até que Ele venha. Pastor, você não conhece a minha casa. Eu não preciso conhecer. Você também não conhece a minha família. Uma família que serviu às trevas a vida inteira. E pela misericórdia de Deus, praticamente toda a minha família serve ao Senhor. Porque quando alguém se posiciona dentro de um ambiente, aquele ambiente é transformado. Estou com meu paizinho aqui, vai fazer 83 anos, o amor da minha vida. Um homem de Deus, um homem de caráter que me ensinou valores. Apaixonado por Jesus. Te amo, meu pai. Que Deus nos abençoe. Eu não posso terminar essa reunião sem falar algo para você nessa noite. Você que talvez tenha entrado aqui, eu quero que todos os adolescentes estejam orando agora. Você que talvez tenha entrado aqui 1, 2, 3, 4, 5, talvez 10 vezes. Você que talvez entrou aqui só para receber alguém. Eu quero falar com você nessa noite. Você que muitas vezes ouviu falar de Jesus, mas nunca teve uma experiência genuína com Ele. Você que foi tocado essa noite, não pela palavra de um homem. Não. Você que entendeu que muito mais do que uma reunião de pessoas é um ambiente de glória, onde quando Ele vem as coisas são transformadas. Se você entrou aqui essa noite, você nunca declarou com os teus lábios que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Você que nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus. Se você entrou aqui essa noite e você quer decidir por Jesus Cristo. Pastor, mas como decidir por Jesus Cristo? Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo não tem a ver com uma igreja. Jesus Cristo não tem a ver com uma placa, com um CNPJ. Eu estou falando de Jesus Cristo. Eu não estou convidando você para fazer parte da Belém. Não. Se você, essa noite, se você quer chamar esse Jesus que tem transformado a vida desses adolescentes, que tem transformado a vida de muitas pessoas nesta casa, em outros lugares, no Brasil e no mundo. Se você quer, você que talvez esteja vivendo uma vida toda atribulada, se você quer conhecer um Jesus que é o único que pode mudar a tua história de vida, aonde quer que você se encontre, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, por favor. Sai do seu lugar, por favor, vem aqui. Eu quero orar pelo Senhor. Te amo. Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe a senhora. Ainda tem mais pessoas aí que estão querendo vir aqui, mas estão com vergonha. Saia do seu lugar em nome de Jesus e vem aqui à frente. Jesus não falha. Ele é lindo. Jesus marcou esse encontro com você essa noite. Não tem a ver com um evento, não tem a ver com uma equipe de pessoas, tem a ver um encontro dele contigo. Por isso eu dei um tema para essa mensagem. Eu disse o encontro marcado. Coloca aqui na tela, o encontro marcado. Jesus marcou um encontro com vocês essa noite, vocês que estão aqui. Creia nisso. Muita coisa vai mudar.
Talvez para vocês seja simplesmente uma atitude de vir à frente, mas no mundo espiritual a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. Eu fico imaginando uma quantidade grande de pecadores se arrependendo. O Senhor tem uma promessa sobre a sua vida. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor resolveu se entregar por nós. Obrigado, Jesus. Toca na vida dessas pessoas, Senhor. Que não seja um arrepio, Senhor, mas que seja uma transformação de vida, Pai. Invade o coração e a mente deles, Senhor. Vocês que vieram aqui à frente, repete comigo uma oração assim, fala bem alto, fala assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e a partir de hoje eu sou só teu. Você é o meu Senhor, o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e apaga todo o meu passado. Não permita que as minhas decisões erradas venham interferir no meu futuro. Eu te agradeço por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão para cá. Estenda sua mão para cá, por favor. Pai, eu te agradeço por cada uma dessas vidas. Obrigado, Senhor. Elas são tuas, Senhor. Cuida delas. Eu não as conheço, Pai, mas a tua palavra diz que antes dos ossos delas se formarem, o Senhor já as conhecia, Pai. Restaura, meu Deus, o tabernáculo caído. Restaura tudo que precisa ser restaurado na vida das tuas filhas. Cerca ela com teus anjos, Senhor. Acampa muralhas de anjos, meu Pai, ao redor de cada um deles. E não permita, Pai, que nenhum deles venha a ser tocado pelo inimigo da nossa alma. Eu os abençoo esta noite, Pai. Eu profetizo um tempo novo sobre a vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vira para trás ali, ó. Vocês verem a família que vocês ganharam. Pai, obrigado por esta noite tão especial. Obrigado por esse encontro, meu Pai, que eles fizeram. A minha oração é que eles sejam tocados por Ti de uma forma única. Que esse toque seja um toque que venha marcar a vida de cada um deles. Leva-os para os seus lares, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Pedimos que cada um dos Teus filhos que estão aqui presentes sejam conduzidos para os seus lares, debaixo da Tua proteção. Envia o Teu anjo, meu Pai, ministrador, para guardar a saída e a entrada nos seus lares de cada um deles. Eu repreendo o homem mau, fraudulento, sanguinário. Proíbo qualquer tipo de retaliação contra a vida de cada um dos Teus filhos. Eu profetizo que eles vão viver a melhor semana da sua vida. Vão viver coisas incríveis em Ti, Pai. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vá em paz, vá feliz, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, amém.